Como pode ser, não? Porque realmente sure we start on the right foot. We'll need to collect. Bom dia, Lemonades! Segunda-feira, 4h30 da manhã. Esse é mais um episódio de Beauty in Public, sponsored by Meu Tempo, investimento de tempo. Bom, vamos lá. Aqui não é propaganda, mas eu consumo esse eletrólito da Ocean Drops antes de tomar café, que eu tô louca pra tomar café. Mas eu preciso repor os sais minerais do meu corpo. Mas eu não vou romantizar nada não, tá? Isso aqui não é gostoso de tomar. Óbvio que ele é salgado, porque é eletrólito. Mas é sabor limão. Nada contra Lemon, que é o nome da minha empresa. Eu amo limão. Mas tomar limão de manhã todo santo dia, tipo limão mesmo, eu tomaria, mas... Esse aqui não é limão, né? Um pó de limão diferente, outra proposta. São Paulo tá um frio, não tá dando arrego, cara. Agora vamos pra nossa parte favorita. Não sei de vocês, mas a minha, né? Que é o meu hobby favorito do mundo, fazer café. Isso é um WDT. A gente usa para mexer isso daqui, ó. Tá vendo que alguns grãos são uns maiores, outros menores, e é por isso que a gente usa o WDT, para conforme a gente for mexendo, eles ficarem homogêneos. Quando a gente prensar, a gente não ter channeling na hora da extração. Channeling eu explico depois. Agora a gente vai usar isso daqui. Ele tem essas lâminas nas laterais e ele usa para fazer a homogenização. Então, quando a gente aplica ele no tamper, a gente consegue ver o café reto e não todo ondulado. Por um exemplo, o café aqui tá reto. Agora é hora de colocar no tamper um pouquinho de pressão para que o café fique perfeito para ir para a máquina. E para isso a gente vai usar isso daqui, que quando ele entra lá dentro, ele faz esse movimento e o café vai sendo empurrado para baixo. Agora eu vou colocar um puck filter. Esse aqui é um filtro que quando a água cai em cima, ela não passa tão rápido pelo café e eu consigo ter uma extração um pouco mais controlada. É sempre controlada? Não, nem sempre. Se o meu café não foi moído corretamente, a chance de channeling é muito grande. E agora eu levo vocês para ver o que é um channeling. Então, turma, isso aqui não teve channeling. Olha a cor, olha esse dourado. Bom, o channeling acontece quando você está assistindo o café cair e ao invés de você ver ele cair dos dois furinhos, ele cai somente de um lado primeiro e depois cai do outro. Ou então quando você está usando um tampless, que é isso daqui. Tô falando desses dois furinhos aqui. Quando você usa um desse e tem channeling, de repente ele começa a sair esguicho pra tudo quanto é lado. Então, pra você não ter channeling, você precisa ter experiência, você precisa estudar sobre café, você precisa praticar bastante e, claro, ter a melhor torra possível e a mais fresca, a mais recente, pra ter uma melhor extração, pra ter um melhor sabor. E aí, aqui em casa, eu consumo de um fornecedor de São Paulo, muito
classified, eu não divido ele com ninguém. Essa foi uma amostra que ele me mandou, já acabou, só que eu tenho outra amostra. E esse daqui é um café orgânico, ele é produzido a lenha, como é feito na França. Ele é arábica, 100% torrado, então eu moo o grão aqui em casa. É todo o universo. Então fazer um café pra mim leva em média uns 20 a 25 minutos, quando eu tô, tipo, fazendo todo o processo de moagem, etc. Mas quando eu já moí o grão e eu já tô pronta pra só fazer o café, me leva, tipo, no máximo hoje, uns 8 minutos, porque eu já peguei a prática. Queria falar rapidamente desse conceito do Building in Public e a minha opinião sobre isso. Todos os conteúdos de Building in Public que eu assisti, nenhum deles me ensinaram algo. Tipo, não é que eu assisti algum conteúdo e aprendi algo extraordinário ou tive um grande insight. A maioria desses conteúdos são homens jovens de 26 anos, esteticamente falando bonitos, que aparecem com 30 outros amigos empreendedores numa casa, enfim, construindo startup, SaaS, enfim. E eu acho que muito da audiência deles é justamente essa galera que é como se fosse a It Girl versão masculina, né? Então eles mostram o shape, mostram a rotina da academia, mostra a galera por trás da tela, sei lá, 5 minutos no dia e o resto é só, tipo, festa, piscina, enfim. E não descredibilizo, mas tem alguns que são bem hard workers. E esses que são mais hard workers são os que têm o engajamento e o conteúdo com menos seguidores. Por quê? São as pessoas que realmente estão atrás da tela mostrando coisas, mostrando referências visuais, mostrando projetos que eles estão fazendo, como eles estão construindo do zero, as dores, como eles overcome, né, essas dores, as dificuldades. A maioria trabalha com lançamento de roupa, moda, lifestyle, então mostra a rotina deles indo até fornecedores e recebe não de um lado, a peça veio errada e blá blá blá. Esses caras eu admiro, porque esses caras mostram a vida real. Tipo, você levar 10 não de um fornecedor, voltar pra casa e ligar pra mais 30 e ter mais 30 amanhã pra correr atrás. É você receber uma ligação de uma marca gigante e falar, cara, eu quero você pra fazer meu evento. Você faz? Faço. Então, esses caras eu admiro e se eu tô aqui hoje é porque eles me inspiraram a criar esse tipo de conteúdo. Então, meu conteúdo não é sobre academia, mostrar o exercício que eu faço. Enfim, o máximo que eu puder mostrar fora do meu apartamento eu vou. Mas aqui no meu apartamento, que é o meu escritório, é onde a mágica acontece, né? É onde tem insight, é onde eu trabalho, é onde as coisas acontecem. E é por isso que existe o Building Public. Que eu estou construindo aos 33 anos, depois de uma carreira inteira em Big Techs no CLT, a minha agência de marketing que atende justamente startups, só que early stage, não Big Techs. E não é porque eu não quero, é porque Big Tech costuma já ter time interno de marketing. No meu caso, eu cresço junto com as startups. Agora eu vou assistir Andrew Huberman, que é um neurocientista, ele é professor em Stanford, eu sou viciada nos conteúdos dele. De manhã, a primeira coisa que eu faço é assistir podcast, e acabou de apitar que ele lançou um hoje. Então a gente vai assistir agora, quer dizer, eu vou assistir agora. Nem amanheceu, tô, tipo, early bird aqui, total. Então eu recomendo pra vocês assistir no YouTube Andrew Huberman, além de me seguir e me assistir. Falando nisso, ó quem tá aí. Olha lá, galera, que eu fico assistindo Building Public. Vocês verem que no bullshit. Eu acompanho mesmo. Tá vendo? A galera do shapezinho. Amo assistir Jay Shetty. Putz, que fantástico assistir ele. Esse Danny eu ainda não conheço, eu acho. Ó quem tá aí, o Fera, Bill Gates. Cara, esse Vince comecei a assistir ontem. Ele é hard worker. Agora, esse é o que eu gosto. O Marcos Milioni. Cara, esse brother, ele rala, ele trabalha pra caramba. Rich Roll, podcast 10 de 10 também. Adoro acompanhar o Dave Martell também, gosto bastante dos insights dele. Esse Matthew, ele tá construindo uma marca. Eu acho que ele
constrói mais personalidade do que marca, mas enfim. Eu acho que é isso que eu gosto, assim, de referência. Ah lá quem tá aí. Meditação. Inclusive, eu pulei minha meditação hoje. Preciso fazer com o Joey Dispenza. Aí, óbvio, né? Não posso esquecer do Daniel Dellen. Mas esse não é o canal dele. Mas Daniel é este daqui, da esquerda. Esse é a minha referência master. Meu iPhone levou o maior tombo da história dele. Ficou pendurando ele nisso daqui, ó. Nesses gadgets que a gente coloca de sucção no vidro. E são muito bons. Só que fui mexer ali para ajustar o ângulo e infelizmente tive a falta de sorte. Meu celular caiu, quicou e rachou a tela de trás e nada da frente. Então isso é um ponto positivo já. É isso, turma. Começamos a segunda. A atualização do final de semana, mexi no site, adicionei o GC. Então, depois da conversa com o cara do vídeo passado, quem acompanhou sabe, esse serviço entra na Lemon e adicionei um hoverzinho aqui no celular 3D com o Instagram da Lemon, que o objetivo é realmente levar as pessoas para as redes sociais. E aí, cara? Bom dia, amor. Bom dia, lindo. Você não aparece nunca no vídeo, né? Mas fala, cara, minha mãe trabalha, sabe por quê? Porque ela disse que um dia ela vai me dar uma casa com jardim pra eu correr o dia inteiro e brincar o dia inteiro, porque eu sou brincalhão demais. O foda do Garmin é isso, ele destrói sua autoestima logo cedo. Sim, ele não deixa passar nada. Ele só faz você se sentir muito mal. Ele é o David Goggins dos smartwatches, for sure, sem dúvida alguma. Me fala o que vocês acham sobre. A Lemon é um estúdio de branding growth tech que atende startups early stages e a maioria dessa galera que tá por trás das startups gostam muito, coincidentemente, de correr, amam esportes. E eu tava pensando em gerar para os meus clientes um kit, um welcome kit, para quando eles entram na empresa. E se eles ficarem com a gente mais de um ano trabalhando junto, daí o kit ele evolui. Então eu tô agora na fase pensando no primeiro kit, e aí eu tô testando alguns produtos. Eu amei essa meia aqui. O que vocês acham? Eu gosto dela porque ela fica apertada no começo aqui, com aquela coisa desleixada, sabe? Gostei bastante da qualidade dela também. E da cor, que é idêntica à cor da Lemon. Então, tô pensando em produzir... óbvio, isso aqui não tá com o logo da Lemon, eu comprei pra ter como referência e mandar produzir. Segunda coisa... Vou pegar, peraí. Segunda coisa eu sou fanática por café. E se tem uma coisa que todos os clientes da Lemon fazem tá em reunião comigo tomando café. Então eu pensei em usar o meu fornecedor de café, que eu gosto muito do produto dele, e colocar nessa embalagem aqui que eu já comprei. Ela é um pouch de 250 gramas. Tá brilhando muito aí, mas basicamente ela tem até extração de cheiro aqui. Então ela vem assim, né? Aberta para colocar os grãos. E depois eu tenho que ir com uma prensa, eu preciso comprar a prensa aquecida para fechar ela aqui, né? E aí, aqui fica em pezinho, né? Quando tá cheio. Aí a ideia é colocar isso aqui dentro de uma caixa, que eu comprei também as caixas e preciso montar elas. Elas são caixinhas assim, branca, corredor, que parece muito a Big Face, é uma puta de uma referência de uma cafeteria americana que é fundada por um cara do NBA. Então olhem aí Big Face que vocês vão entender o que eu tô falando, é surreal. Enfim, aí eu fico num dilema, porque tem outras ideias que eu quero produzir e fazer, mas eu fico num dilema porque eu não sei se vai ficar uma salada mista, entendeu? Receber esse kit da Lemon, tipo uma meia e aí um café, fica um pouco confuso, não sei. Enfim, então eu tô fazendo agora um Figma, desenhando tudo que eu quero
pro cliente e tudo que eu quero para produzir e vender no site da Lemon, que eu quero muito trabalhar com esse lance de lifestyle, eu acho muito irado. Mas enfim, esses são os devaneios do momento. O canal no YouTube tá fazendo sucesso, hein? Recebi o meu primeiro feedback, vou deixar aqui no canto. Mas basicamente, o primeiro feedback a gente nunca esquece. E aí eu entrei em contato com ele pra trocar uma ideia. E por quê? Essa mensagem chegou via DM no meu Instagram pessoal. E logo ontem eu reativei o meu Instagram profissional, que é onde eu converso sobre marketing, brand, estratégia, negócio, porque o meu perfil pessoal seria insuportável para as pessoas que me seguem, me acompanharem falando sobre isso o tempo todo. Então, eu direcionei ele para o perfil que eu costumo falar mais sobre esses temas, que eu vou deixar aqui também para vocês seguirem. E eu vou mostrar o áudio que ele me mandou, porque eu fiquei bastante contente. Eu tô aqui por isso e colocando esforço nesse canal, justamente para guiar vocês. Bom demais. Obrigado pela resposta. Realmente, agora eu segui seu canal no YouTube, né? Ontem mesmo eu assisti o vídeo inteiro, vídeo novo, curti bastante. O perrengue lá do site e tudo mais, muito bom ver toda essa trajetória. Você falou a respeito do portfólio. Eu sempre fui um profissional focado 100% no operacional, 100% em entregar os projetos. E eu tenho certeza que você já viu algum profissional que viveu isso, ou provavelmente você deve ter vivido isso, alguém perto de você. Aquele profissional que se preocupa muito em deixar a grama do vizinho linda, maravilhosa, mas o seu quintal tá cheio de entulho. E é exatamente o que aconteceu comigo. Eu perguntei pra ele, cara, me passa seu portfólio, deixa eu ver o seu trabalho, né? Eventualmente a gente poderia até trabalhar juntos. E ele me falou isso e na hora eu me identifiquei, porque eu mesma, quando eu comecei a Lemon, eu não parei pra fazer o site da Lemon. Eu tava mais preocupada em fazer dinheiro, em construir tudo para os meus clientes, menos pra Lemon. Agora, no 9º mês de Lemon, que eu tô parando pra construir tudo que a Lemon precisa como companhia. De qualquer forma, eu conheço diversas pessoas que não estão dando atenção para o seu próprio negócio e sim dando atenção somente para os clientes. E faz parte do jogo. Hoje eu tenho muitos trabalhos, já fiz trabalhos grandes, já fiz coisas grandes, mas eu nunca me preocupei em sentar e montar um portfólio para mim, acredita? Sempre focado em entregar trabalhos, focado em produzir para as pessoas. Acabei que não criei um portfólio para mim consistente. Volto a dizer, parabéns pelo conteúdo, parabéns por tudo que tem produzido. Muitas coisas que você postou, assim, que eu vi nos seus vídeos, eu já estou usando, questão de organização, a maneira da reunião, a maneira de conversar com os clientes. Me ajudou bastante a entender, assim, essa diversidade de clientes, como lidar com cada um, enfim, foi maravilhoso. Quem sabe a gente não faz algum trabalho junto. É isso, me chamou, a gente vai trocar ideia, porque o objetivo aqui é construir comunidade, fazer networking. Acho que todo mundo tem que ter a humildade de saber que a gente tem pontos de desenvolvimento, todos nós. Eu tenho, você tem. Então, quando eu consumo conteúdo dos outros no YouTube para aprender sobre negócio, é porque eu sei que eu preciso me desenvolver em diversas pilastras, né? Então, acho que a gente tem que ter esse lugar de vestir o chinelinho da humildade diversas vezes, quantas vezes forem necessário ao longo da sua vida toda. Segundo round do dia, hein? Aí, Bertozzi. Ó, quem deu as caras. Esse cara que vocês viram aí no vídeo, ele tem uma participação na Lemon enorme. E aí, em doses homeopáticas, eu vou contando um pouco da história da Lemon e da construção dela, porque eu acho que tudo nasce de algum insight, de um desejo, de uma vontade maior. E você que tá me assistindo, de repente quer sair do corporativo, tem uma vontade enorme de empreender. E é agora que eu conto pra vocês um pouco de como nasceu a minha intenção de empreender.
Foram anos, né, trabalhando em Big Techs. Então trabalhei no Nubank, trabalhei na Danone Company, que era uma empresa chilena, que veio para o Brasil. E na sequência trabalhei na Alice Saúde, que é uma health tech. Antes disso, eu empreendia. Eu tinha uma página no Instagram que chama Insta Surreal. Ela ainda existe, eu vendi ela em outubro de 2024, quando eu vi o mercado de influenciadores decaindo, né? Então eu estudei por anos esse mercado. No Nubank, inclusive, eu era líder da squad de influenciadores por um período. E então, quando eu acompanhei o gráfico da queda dos influenciadores e da ascensão do universo GC, para mim ficou muito claro que faria mais sentido vender agora do que vender mais pra frente. E aí eu também sinto que o Insta Surreal, na época, que é uma página de memes, eu já tinha perdido o tesão de empreender com ele, né? Então eu tava no CLT enquanto eu tinha o Insta Surreal. Então meio que eu tava no famoso plano A e B, que eu falei pra vocês. Quando você decide empreender, você precisa... Acho que eu nunca falei isso em vídeo, eu escrevi no meu LinkedIn. Inclusive, vou deixar o link do meu LinkedIn aqui pra vocês. Eu escrevo bastante lá. Na minha opinião, quando você decide empreender, você não pode ter um plano B. Você tem que ter o plano A, que é empreender, e não ficar olhando pro lado e vendo oportunidades. Porque se você ficar deslumbrado com o plano B, provavelmente você desiste de empreender, porque o medo é muito maior do que a coragem. Então, assim, já sabendo disso, eu pensei, cara, anos empreendendo, depois anos no corporativo. Aprendi muito no corporativo, trabalhei com as melhores pessoas. Então não tinha por que eu ter medo de empreender. E aí foi quando eu tomei a decisão de, depois de 7 meses de sabático, de um ponto de vista muito privilegiado, claro, guardei uma grana e depois de pedir demissão eu saí exausta, muito cansada, não conseguia me ver no universo corporativo no formato que ele tá hoje, né, que é presencial e etc. Eu sou uma pessoa que aprendi a trabalhar muito bem de home office. Então, eu sei que existe aqueles que acreditam que pessoas no home office não performam, não trabalham. Eu acredito nisso também. Assisti diversos casos de pessoas no home office que não trabalhavam. Mas eu confio no meu discurso. Eu sou a pessoa mais disciplinada que existe. Então, até vocês acompanhando aqui minha rotina, vocês me veem, eu tô dentro desse cubículo por horas, assim. Eu não faço nada além de trabalhar quando eu tô em casa. Eu levo a sério tanto como se eu estivesse no escritório. Mas eu não queria voltar pro corporativo. Eu não queria voltar pra aquela vida de, pegar trânsito pro trabalho, levar marmita e etc. E, de novo, de um ponto de vista privilegiado, eu tinha essa opção dentro do meu leque de opções, né? Então, eu tinha a opção de voltar pro corporativo e presencial, ou tentar negociar um modelo híbrido, ou empreender e fazer do meu jeito, mas não me distanciar da realidade de trabalhar de casa e atendendo startups, porque eu amo atender startups. Então, foi aí que eu comecei a falar, cara, será que esse modelo vai funcionar? Será que as pessoas vão se interessar por esse modelo de agência, onde eu trabalho para elas, só que da minha casa, eu atendo elas com uma squad? Então esse foi o desejo pioneiro que nasceu dentro de mim. E eu falei, vou me arriscar, por que não? Só que nesse momento de eu vou me arriscar, por que não? Um monte de gente que poderia ser meu plano B começou a aparecer. Fundadores, amigos, cafezinho ali, cafezinho aqui. Flávia, vem trabalhar aqui nessa startup. A cadeira é ótima, você vai ganhar sei lá quantos mil por mês. Blá, 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 bônus, stock options. E eu eu já vivi tudo isso, eu já tive tudo isso, eu sei qual é o trade-off, né? Eu trabalho para uma empresa, eu trabalho para um propósito, e o meu propósito, e o que eu quero, entendeu? Nem tudo eu acredito. Quando eu entro numa empresa, não é sempre a forma como é conduzida as coisas, desde o RH até a comunicação, nem tudo eu acredito, nem tudo eu sou super maleável, vamos falar assim. Eu sei que eu não sou um perfil fácil de estar dentro de startups, eu sou um perfil mais ativo, eu sou um type A, eu falo o que eu penso, eu gosto das coisas na hora, eu quero que as pessoas trabalhem no mesmo ritmo que eu, na mesma energia que eu. Então eu sei que eu sou difícil. Se eu tivesse no meu time pessoas muito devagar, no passo delas, mais tarde eu te entrego, já
me deixava, cara, não, é agora, pra ontem, porque startup é assim, ó, pra ontem. Se não for pra ontem, então você não tá no universo, você não tem que estar no universo startup e está tudo bem. Startup é pra quem gosta de agilidade, pra quem pensa rápido, pra quem gosta de resolver problema, pra quem come barro, não é pra qualquer um e está tudo bem. Esse é o ponto. Eu amo comer barro. Então todo até ciclo de feedback que eu recebi era, nossa, você vai muito pra arena, você é muito proativa, você tem uma posição estratégica, às vezes você entra no operacional, isso não é bom. Cara, não é bom comparado a quê? Na Lemon, por exemplo, eu amo ser operacional. Diversas vezes eu entendo que eu preciso delegar, né? Mas 90% do tempo, como empreendedora e fundadora e querendo ter uma noção 360 do negócio, eu sou operacional, porque eu preciso entender passo a passo. Ou você acha que quando o Nubank começou, inclusive eu tava lá, Cristina Junqueira não botou a mão na massa? Você acha que Davi Vélez não botou a mão na massa? Tava todo mundo botando a mão na massa. Pegando o telefone e fazendo atendimento. Eu aprendi, essa foi minha escola. Eu não faria diferente. Então, o mercado pode evoluir, os anos podem se passar, mas a forma como você entende o seu cliente, entende o seu negócio, é só operando. E é isso que eu falo, os meus valores já paravam de ser compatíveis com os valores daquela empresa, porque tem muita curva forçada, né? Tipo, pra essa pessoa não ser promovida e não ganhar mais do que ela ganha, vamos dar uma desculpa pra ela ficar abaixo da barra? Então, isso me deixava frustrada. E eu não acredito nesse modelo de feedback. Por sinal, eu acho frustrante, eu acho bizarro, enfim, eu tenho umas teorias sobre isso que acho que feedback tem que ser pontual, mas não tem que ter um ciclo e um ritual de feedback, entendeu? Que para a empresa, para todo mundo dar feedback. Cara, tá com problema? Faz que nem eu faço com o meu time, dá o feedback na hora, grava um áudio, liga pra pessoa, mano, resolvido, vida que segue. Ciclo de feedback, gente, olha. Enfim, tá vendo? Minha opinião é forte sobre as coisas, então prefiro empreender e trabalhar com pessoas que entendem o meu ritmo e como eu sou. Dito isso, eu tava motivada a empreender, só que o Deco, ele entrou no momento onde, quando ele saiu da última empresa que ele tava, ele me ligou e falou, e agora? Falei, bro, tô empreendendo, tô criando a Lemon, quer se juntar? E aí a gente juntou os trapos, a gente se juntava num cafezinho e começava a escrever e jogar ideia no papel e papapá, ppt, pipipi, popopó, em busca do primeiro cliente e tal. E o Deco foi a pessoa que me tirou da zona de conforto que eu tava, que era aquela zona do 7 meses de período sabático para navegar e voltar para minha vida ativa e de trabalho. E eu tava meio down, assim, nessa época. Eu tava, tipo, me recuperando possivelmente de um burnout, que eu não identifiquei na época, mas que hoje, passando depois por médicos, enfim, tiveram vários indícios, assim, estavam na minha cara escancarados e eu não conseguia enxergar. Mas o burnout não era só de excesso de trabalho, tinha muito a ver com a minha vida pessoal naquele momento. Então não é culpa do trabalho, entendeu? Ou do excesso de trabalho. Tinham coisas no meu background ali familiar acontecendo, meu pai tava doente, enfim. Então isso me gerou uma exaustão emocional tão grande que eu não conseguia pensar em trabalhar. Enfim, esse era meu cenário. Então o Deco, ele me deu um up. E é meu amigo, então trabalhar com amigo pode ser um problema, mas a gente fez combinados. Então, os nossos combinados eram muito simples, assim. Então, acima de qualquer negócio, a gente é amigo, a gente conversa, a gente troca ideia. E durante 2 meses, a gente teve conversas excelentes e conversas super duras e super difíceis. E a gente super lidou bem. E aí, o que aconteceu? O Deco recebeu uma oportunidade, um plano B, de trabalhar numa agência de esportes. E era o sonho dele. Sempre foi trabalhar com esporte. E eu sabia desse sonho dele desde que a gente tinha trabalhado juntos em outra startup. Quando essa oportunidade surgiu para ele, ele conversou comigo presencialmente e me contou. Eu falei, Deco, vai, se é apaixonado na ideia, só vai, mergulha de cabeça, eu tô aqui sempre que você precisar, que nem eu sei que você tá aí para mim sempre que eu precisar. Enfim, aí ele entrou nessa agência de esportes, que inclusive trabalha com a Raíssa, que é a fadinha do skate, com a Andressa Alves, com a Ari Borges, com Pedro Scooby, com o Miguel Pupo. Ele entrou lá e falou assim, cara, Tosi, tem como você fazer um trampo via Lemon e ficar com a gente por um tempo pra levantar as coisas aqui na TB? Falei, vai ser uma honra e eu tô precisando, né? Acabei de começar a empreender, eu tô há 7 meses parada, não tem dinheiro entrando, só tem dinheiro saindo.
Então, assim, vai ser uma oportunidade de voltar pro mercado e começar a me aquecer. E aí o Deco falou, então bora. E a gente fechou um contrato e eu comecei a trabalhar com ele enquanto eu tocava Lemon, enquanto eu também tocava outros clientes que foram chegando e se acumulando no meu prato. E essa é a fase 1 da história, que é só uma introdução de quem é o Deco e que esse cara que apareceu aí no vídeo. E agora eu preciso trabalhar, e a parte 2, que é como eu encontrei o meu time, como eu conheci as pessoas que trabalham na Lemon hoje, como eu formei a metodologia, isso eu conto em um próximo vídeo pra vocês. Agora eu tenho muita coisa chata pra fazer, então talvez eu nem mostre nada pra vocês aqui. Eu só vou fechar o vídeo com uma atualização do site da Lemon, que eu sei que vocês estão gostando porque eu tô recebendo mensagem. Uma coisa antes pausa rápida aqui. Comentem nos meus vídeos, porque eu amo feedback. Quando vocês comentam e falam, Flávio, gostei do que você falou ali, gostei do insight que você deu ali, aí eu vou sabendo o caminho que eu tenho que ir pra fazer o meu conteúdo ser mais... fazer um conteúdo que agregue vocês, a vida de vocês, o negócio de vocês, tá? Não quero fazer nada que seja superficial. Então, quando vocês me apontam onde foi legal, eu repito isso, entendeu? Importantíssima essa dica. Nunca mais esqueçam ela. Existe um negócio chamado SEO, né? SEO, que eu vou deixar aqui explicando o que é. E agora lançou uma nova forma de SEO, que se chama GEO. E eu descobri isso na semana passada, perguntando pro GPT como eu fazia para colocar a Lemon Company, minha empresa, o Lemon Studio, ainda estamos nesse debate do nome, nas buscas do GPT. Se alguém perguntasse pro GPT qual é a melhor agência do Brasil de branding e para startups, eu gostaria que a Lemon ranqueasse no GPT, tá? Não no Google, não nessas ferramentas. E aí eu descobri o GEO. E basicamente o GEO, para você aparecer, você tem que fazer muita coisa. Não é brincadeira. Uma delas, que é a mais hardcore, eu achei, é você aparecer no Wikipedia. E aí o Wikipedia é foda, porque você tem que ter saído em pelo menos 3 matérias de PR para você mandar os links e mostrar que você tem autoridade, que você é validado, enfim. E a Lemon é uma companhia de 8 meses que é independente, não tem aporte, então não faz sentido nenhum jornal fazer uma matéria sobre a Lemon hoje, entendeu? Ela poderia fazer? Poderia, mas eu teria que pagar. Então, assim... Não, aqui a gente faz tudo no bootstrapping. E uma outra maneira de fazer isso é o Reddit. Então o Reddit é um canal que eu não usava, nunca usei na verdade, mas se você fizer uma pesquisa no GPT, ele provavelmente vai aparecer ali para você o Reddit como uma parte da busca dele, além do Wikipedia. Então eu falei quais são os canais importantes que eu preciso como Lemon estar e como Flávia Tosi, fundadora da Lemon, estar presente. E aí é onde entra a nova fase do meu site. Bom, isso tudo eu fiz hoje de manhã. Basicamente, o que rolou? Depois aqui dessa fase de vamos trocar ideia, eu deixo as redes sociais. E aí tinha LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube. Aí a brincadeira ficou séria. Porque agora eu tenho Substack, Medium, Twitter, que é o X, Reddit e WhatsApp. Já tinha WhatsApp, né? E aí quando você entra em cada um desses, eu já criei conteúdo dentro dessas páginas. Então eu já escrevi 3 textos aqui, por um exemplo, no Substack, que estão muito bons, só que o meu público aqui são os fundadores e empreendedores, e tá em inglês, por isso mesmo, porque eu quero puxar pessoas de fora. No Medium, eu também já coloquei um texto, preciso subir outro, só subi um aqui. Ele é pago, R$15 por mês por aí. Twitter, não subi nada lá ainda, mas eu vou subir, mas já deixei aqui no site. O Reddit é tipo um Twitter, só que geek. Então eu escrevi alguns textos aqui, e são muito bons os textos que eu escrevi, viu? Essa é a real, tanto que eu tô namorando eles para levar pro Medium e pro Substack. Tudo em inglês, porque, de novo, o meu ICP são fundadores, VCs,
e provavelmente qualquer empreendedor aqui no Brasil que tem startup fala inglês, então eu tô escrevendo tudo em inglês. Então uma vez que você clica aqui em cima já aparece o texto, enfim, tem uma dinâmica bem estranha esse Reddit. Eu não super amei, mas enfim, funciona. E é isso, então ficou bem gigante a linha de rede social, mas quem vê isso aqui fala, putz, essa mina já tá por dentro do rolê, ela manja de deal, ela não tá dormindo no ponto. Então é isso. Uma dica que eu vou dar para vocês agora, anotem também, é o seguinte, os meus clientes têm o hábito forte de mandar áudio por WhatsApp. E esses áudios contêm feedback, tipo, cara, eu acho que tem que melhorar o texto aqui, ali. Eu acho que a performance precisa melhorar aqui, ali. E aí os áudios costumam bater 50 segundos a 1 minuto, a de repente até 3 minutos. E para fazer tudo acontecer num ritmo mais acelerado, eu uso o ChatGPT, que agora tá bem melhor porque ele tá na versão 5.0. Então o que acontece? Eu solto o play no áudio, deixo o ChatGPT ouvindo o que o cliente tá falando e ele constrói em cima uma solução. Cara, beleza, esse foi o feedback, isso aqui é o que a gente tem, vamos arrumar? Então vamos construir? Essas são as soluções, vamos por etapa? Então o GPT ele tem sido uma ferramenta de trabalho diária para mim. Tirando isso, eu uso uma plataforma que eu vou deixar aqui, que chama Thetix. Ela entra junto comigo em todas as reuniões, ela escuta minhas reuniões e fica salvo. Eu tenho essa plataforma há mais de 1 ano, então eu tenho mais de 1 ano de reuniões salvas. Não é gravado o rosto de ninguém, não é filmado, é só audição mesmo e tradução do que foi falado, seja em inglês, em reuniões em inglês, espanhol, em português, que são os 3 idiomas que eu falo e os 3 idiomas que eu falo durante reuniões. Então ela pega o que foi falado, traduz. Aí eu exporto essa conversa em PDF ou em TXT e jogo no ChatGPT e coloco dentro de uma pasta do cliente. Falo, essa é a atualização da reunião com o cliente tal. E aí ele vai mantendo aquele chat entre eu e ele sobre o cliente atualizado o tempo todo, conforme as reuniões vão acontecendo. Então, vira e mexe, cara, tem muito cliente. Então pensa que o meu spam mental tem que ser ou muito gigante, isso não vai acontecer, ou eu preciso ter uma memória extra, que é o GPT. Então tem coisas que eu não lembro, tipo, o que o cliente falou na reunião. E aí eu pergunto pro GPT. GPT, na reunião que a gente teve com o cliente tal, foi citado em algum momento XYZ? Aí ele me fala, Flávia, foi. A fulana de tal, num determinado momento da reunião, falou XYZ. Então aí eu sei que, tipo, eu não lembro, mas o GPT tem na memória. Então essa dica é infalível e mais importante do que qualquer outra que eu poderia dar hoje pra vocês. Me perguntaram aqui se eu não tenho medo de mostrar e compartilhar as coisas no YouTube da minha agência, dos dados e tal. Se alguém der print, tirar print, enfim, não. Tudo que é sigiloso são coisas relacionadas aos meus clientes. Qualquer dado, informação de cliente nunca vai aparecer aqui nesse canal. Tudo que for da Lemon eu tô escolhendo compartilhar. E, obviamente, eu não tô compartilhando, por um exemplo, o valuation da Lemon. Eu falo que a gente faturou em 8 meses quase 7 dígitos. É isso que eu falo. Eu não falo quão perto de 7 dígitos eu tô, apesar de estar bem perto. E aí dá pra entender que eu tô muito próxima de 7 dígitos. Eu tô entrando nos 7 dígitos, né? Então não é que eu sou uma empresa de 7 dígitos já, né? Então eu vou começar a entrar nesse universo muito em breve. Então, não tenho medo. Na verdade, eu tenho muito orgulho e poder ajudar as pessoas e compartilhar o que eu aprendi ao longo dos anos e que tô colocando em prática é um prazer. Adoro ensinar, adoro poder trocar, adoro construir junto. Então, não. Poucos também eu acho que isso podemos fazer uma ligação amanhã e já ajustamos bem como pode ser, não? Porque realmente isso, vocês falam de 7 semanas, que são mais ou menos por aí de mês e meio, não? E que dá para 3 meses, não? De trabalho. Mas o bom seria trabalhar realmente pelo menos 1 ano com vocês, não? Já se derrutam, Então, esse é um Tier 3 falando comigo. Ele é do México, tá lançando uma startup de lifestyle, skincare aqui no Brasil.
ele vai vir com muita força no TikTok Shop e isso me deixa um pouco animada, porque eu não trabalhei com TikTok Shop ainda, eu acho que seria um excelente case. Por isso que é um Tier 3 também, tem muito investimento. Eu acho que o único contraponto aqui é que eu tô sem agenda, a Lemon está sem agenda. Eu agradeço a Deus todos os dias por todas as bênçãos que Ele me dá e por todos os clientes que Ele coloca no meu caminho. Mas eu sempre peço sabedoria também para saber conduzir da melhor maneira a timeline que eu tenho e também a saúde do time e a minha saúde. Eu não posso chegar num limite onde o time pequeno tenha que abraçar o mundo. A gente não é uma agência grande, a gente é um estúdio muito pequeno, é um estúdio independente. Então eu tenho que me lembrar isso o tempo todo e lembrar e avisar, comunicar aos clientes. A gente é um estúdio pequeno, a gente não tem capacidade de atender, tipo, em um mês, 8 clientes. Então, no momento atual, a gente tem 5 clientes muito grandes rodando e são clientes que demandam muito da gente, eles estão no as a service, então pensa que roda muita coisa ao mesmo tempo. E já tá entrando novos, então a gente vai fechar esse mês com, em média, 10, 11 clientes ao todo. Se esse daqui entrar, é mais um. Então, graças a Deus, bênção, mas ao mesmo tempo, Deus me ajude. É uma linha muito tênue entre ambição e entre, tipo, ser prática e entender que nem tudo é sobre abraçar o mundo e fazer dinheiro, enfim. Então, eu acho que é um problema bom, entendeu? Porque eu lembro quando eu tava começando que o meu maior medo era não ter cliente. Então, quando vem cliente de forma orgânica, eu só tenho a agradecer. Só. O meu medo é, será que eu tô fazendo a gestão certa? Será que eu não deveria estar trazendo mais pessoas? Será que a gente vai dar conta de tudo? Então, sim, essas dúvidas passam na minha cabeça. Não considero nenhum tipo de insegurança, porque se eu tivesse que virar noites e noites e noites e noites e noites para fazer esses 12 clientes funcionar, eu sei que eu tenho a capacidade. Esse não é o ponto. É que não é escalável, e eu gosto de coisas escaláveis. Então, tudo que é não escalável não me chama atenção. É caminho errado, entendeu? Vamos refletir. Fechei mais um cliente, Que horas são? 6h55. Quicou um cliente. Seguinte, a gente não fala não aqui quando o tier é alto. Então, o que rolou? Quicou mensagem, respondi em 3 segundos, negócio fechado. To make sure we start on the right foot, we will need to collect benchmarks and identify both direct and indirect competitors in Brazil and abroad, okay? And I need this document. So yeah, talk to you soon. A pulseira do Garmin vai mudar, vai entrar pra jogo, pulseirinha da Lemon. Isso é um sinal que alguém quer que eu pare de trabalhar. Vê se eu aguento. Fala aí, dona Pina. Você quer que eu pare de trabalhar? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Olha o seu irmão tentando subir e roubar seu lugar. Você é CEO? Você é CEO da Lemon? Olha só, hoje foi um dia de receber não. Se estivesse na sua situação, eu não esperaria de mim só copiar e colar. Lógico que não, mas esse não é nem o ponto mais aqui, porque tipo, saindo aqui no corre, porque eu tenho que estar no cliente em 40 minutos e São Paulo sabem como é. Ó, galera, isso aqui é a experiência do cliente na veia, em vida real. Eu falo o que todo mundo precisa ouvir, mas eu falo. Tipo, eu não escondo o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, porque é um alinhamento de expectativas. Something like somebody needs care and somebody supplies care to that person. Essa terça começou de um jeito bizarro.